Questão 110, ACAF 2016. Os seres vivos interagem e estabelecem relações entre si e com o ambiente. A seguir, está representada esquematicamente a relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema e a respectiva transferência de energia e de nutrientes. Sobre o tema abordado no esquema, analise as afirmações a seguir. Então, em cada item, a gente faz o comentário. Item 1. A cadeia alimentar é sempre composta por diferentes níveis que são caracterizados de acordo com o tipo de nutrição dos organismos. Dependendo do nível trófico ocupado, os organismos podem ser, inclusive já é o que a gente comentou em questão anterior, né? Produtores, ou consumidores, ou decompositores. Item correto, não é? Daqui. Lembre-se que a gente viu esses conceitos nas questões anteriores e esses conceitos, esses termos, são utilizados para definir as formas de obtenção de energia. Correto. Item 2. Os produtores são seres autótrofos. Sintetizam matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Por isso, estão obrigatoriamente no início de qualquer cadeia alimentar. Transformam energia luminosa em energia química através da fotossíntese. Essa energia nutre os tecidos vegetais que servirão de fonte energética para outros organismos, com eficiência ecológica média de 90%. Olha, esse item ele é incorreto. Apesar de estar muito bonito aí, mas é incorreto, né? Lembre-se o seguinte, a eficiência ecológica da fotossíntese não é igual a 90%. A eficiência ecológica é a porcentagem de energia transferida de um nível trófico para outro. Deixa eu colocar para vocês lá no quadro branco, que aí a gente pode ver algumas informações importantes aí. Então, essa eficiência é a porcentagem de energia transferida de um nível trófico para outro, né, em uma cadeia alimentar. De um modo geral, essa eficiência é aproximadamente de apenas 10%, ou seja, cerca de 90% da energia total disponível em um determinado nível trófico não são transferidos para o seguinte, sendo consumidos na atividade metabólica do organismo do próprio nível ou perdido como restos, né? Em certas comunidades, porém, a eficiência pode até chegar a 20%. Então, a fotossíntese ela utiliza apenas uma pequena parcela, de 1 a 2% da energia total que alcança a superfície da Terra. É importante salientar que os valores citados são valores médios e não específicos de alguma localidade. Assim, as proporções podem, embora não muito, variar de acordo com as diferentes regiões do país ou mesmo do planeta. Então, este valor de 90% está mais relacionado à eficiência de assimilação, né? Ou também chamada de digestibilidade do alimento. Então, vendo aí no quadro, vamos ver aí a eficiência de assimilação. Nos herbívoros, a sua digestibilidade seria de cerca de 60% a 80%. Os pastadores têm um poder de digestibilidade de 30% a 40%. E os carnívoros fazem digestão de cerca de 60% a 90% do material consumido. Então, com isso, podemos dizer que o item 2 é falso. No item 3, temos o seguinte. A decomposição é um processo de transformação da matéria orgânica em moléculas simples que podem ser reutilizadas pelos produtores num processo natural de reciclagem. Esse item ele é verdadeiro. Item correto. Olha, decompositores possuem a responsabilidade de transformar matéria orgânica em inorgânica, favorecendo os produtores e fechando o ciclo da matéria viva no planeta. Então, com isso, a gente pode inclusive dizer que a decomposição é realmente um processo de transformação de matéria orgânica e transforma o quê? Matéria orgânica em moléculas mais simples, orgânica e inorgânica, que pode ser inclusive reutilizado por produtores num processo natural de reciclagem. Não tem nem o que contestar. Item 3, verdadeiro. Item 4. A teia alimentar é caracterizada pelo conjunto de cadeias alimentares, o que a gente falou na questão anterior, né? Ligadas entre si e geralmente representadas como um diagrama das relações tróficas alimentares entre os diversos organismos ou espécies de um ecossistema. Vamos colocar lá na imagem, vocês podem perceber que aqui é um exemplo de teia alimentar. Percebam que existem vários caminhos de transferência de alimento. Olha, no momento que você vê vários caminhos diferentemente, vou até colocar lá, vou apagar aqui, a gente vai ver aqui a diferença. Pronto. Então, se você vê apenas um caminho, uma seta
ligando um organismo ao outro, você pode dizer, afirmar que seria um exemplo de cadeia alimentar. Então, se você tem um organismo aqui qualquer, que seria um produtor, transferindo energia para um consumidor primário, para um consumidor secundário, para um consumidor terciário, a gente pode dizer que isso aqui seria o quê? Uma teia ou cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar. Se você tiver uma encruzilhada, pelo menos uma, a gente pode chamar isso de teia alimentar, certo? Então, veja, isolando aqui os decompositores, vamos ver lá o seguinte, ó, olha o que foi que a gente percebeu, olha o tanto de caminhos que a gente tem aqui. Então, a gente pode chamar isso aqui de teia alimentar, sendo os produtores, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor secundário. Aqui também consumidor secundário nessa situação. Aqui o que mais? Consumidor terciário, para cá também e para cá também. Aqui nesse caso ele já não vai ser consumidor secundário, porque o primário, secundário, o coelho é o terciário, olha, consumidor quaternário, perceba aí a confusão que é? Então é isso, ó. Então, perceba também que um organismo ele pode estar em vários níveis tróficos aí, certo? Isso é um exemplo de teia alimentar. Voltando, questão item 5, a produtividade, ou melhor, esse item 4 aqui, ele é verdadeiro. Item 5, a produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores, dentre os quais os mais importantes são a luz, a água, o gás carbônico e a disponibilidade de nutrientes. A produtividade bruta corresponde ao total de matéria orgânica acumulada, depois de descontado, se descontou, é líquido, depois de descontados os gastos referentes à atividade metabólica, enquanto a produtividade líquida corresponde ao total de matéria orgânica acumulada. Item falso, né? A produtividade primária bruta corresponde ao total de matéria orgânica produzida pela fotossíntese. Vou colocar lá na imagem, tá aí. Em determinada comunidade biológica e também em certo intervalo de tempo. Então, tá aqui os conceitos de cada um, né? Os tipos de produtividade. A produtividade primária bruta de um ecossistema é a quantidade de matéria produzida pela fotossíntese no período fixo de tempo. Mesma coisa que salário bruto e salário líquido, né? Salário líquido já seria o resultado de todos os descontos que se tem. E o bruto é aquele máximo que você recebe. Então, produtividade primária líquida é a parte da energia dos produtores utilizável como alimento para os consumidores, pois a outra parte é utilizada pelos produtores em suas funções vitais. A produtividade primária, ela varia como a estação do ano, idade do indivíduo, com o clima, com a disponibilidade de água, sais minerais e intensidade luminosa. Então, a produtividade primária bruta seria a produtividade primária líquida, mais a respiração, ou seja, né, o uso da energia, o consumo da energia, né, que foi consumida aí. Então, com isso, podemos dizer que o item 5 ele é falso. Podemos dizer também que o item correto seria a letra A. Pessoal, a gente finaliza agora esse bloco de questões, mas antes da gente fechar esse bloco de questões, eu queria fazer uma pergunta para vocês, ou melhor, claro que a gente não está ao vivo, não está olho no olho, mas pergunte ao seu subconsciente. Você está estudando de forma coerente? Está tentando responder as questões antes de assistir essas videoaulas? Se você estiver fazendo isso, parabéns, continue. Se você acha que assim é interessante de se estudar, continue assim. Lembre-se que não é interessante você tentar responder as questões vendo apenas a minha discussão sem ter ter tido tentado resolver essas questões aí previamente. Então, se você ainda não fez isso, tente responder as questões antes de ver o nosso comentário, porque isso vai ajudar bastante no seu entendimento, tá bom? Então, próxima aula a gente continua. Um abraço a todos e tchau!